E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e vamos resolver mais uma questão de linguagens e código da prova do Enem 2020. E a questão começa com o seguinte texto: a vida, às vezes, é como um jogo brincando na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho e avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. Então, é interessante a gente analisar aqui qual é o posicionamento do autor. Ele está em que posição? Ele está como um adulto ou uma criança? Aqui ele está falando da perspectiva de uma criança, certo? Ele está falando que estamos brincando e de repente chega alguém, um mais velho, e fala que está na hora de entrar para o jantar, certo? Então, seguindo aqui o texto, a vida, afinal, acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, esse é um ponto interessante porque, olha só, ele mostrando de novo a posição dele dentro do texto. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a avó Inhé, era dia de confusão com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração, certo? Bem, vamos voltar aqui à ideia. As significações afetivas engendradas, criadas no fragmento, pressupõem o reconhecimento da... O que está sendo reconhecido ali? A perspectiva infantil assumida pela voz narrativa. De fato, a voz narrativa, o narrador aqui, ele está olhando de uma perspectiva infantil. Então não tem como a gente dizer que a letra A está errada, ok? A princípio o gabarito é sim a letra A, certo? Mas vamos explorar as outras opções. Suspensão da linearidade temporal da narração. O que acontece? O que ele vem com a ideia de suspensão? Está tendo uma linearidade e, de repente, você sai dessa sequência temporal, é uma linearidade temporal, algo como uma evolução. Criança, jovem, adulto. Isso é uma linearidade temporal. Quando, de repente, vem criança, adulto, jovem, criança, ou seja, saiu da linearidade. Isso não acontece no texto. A gente está vendo ali o tempo todo uma narrativa de alguém que está numa perspectiva infantil e não tem um progresso muito grande. Para a gente ver, talvez, essa suspensão, seria necessário ler todo o texto para ver se isso ocorre ou não. Mas dentro desse fragmento, isso não ocorre. A gente só está tendo ali a perspectiva infantil, ok? Então, letra B não faz sentido. Tentativa de materializar lembranças da infância. Existe lembranças da infância, mas não existe essa tentativa, é mais um saudosismo, uma pessoa recordando. Ele não está tentando materializar, ele não está tentando criar situações que faz ele relembrar as coisas da infância. Isso não está acontecendo. Na verdade, ele só está lembrando. Então, o problema está em tentativas de materializar. Essa palavra é que condena a letra C, tá bom? Letra D, incidência da memória sobre as imagens narradas. Aí é que fica complicado, porque existe uma incidência da memória, a memória está envolvida sobre as imagens narradas. É como se ele estivesse narrando alguma imagem e a memória estivesse vindo até ele. Então, uma situação que seria equivalente ao que está sendo abordado na letra D, seria algo como você chega numa festa e vê uma situação e por conta daquela situação, a memória de algo que aconteceu com você na infância lhe vem à memória. Essas lembranças lhe vêm à memória, melhor dizendo, né? Então, isso é a ideia de que algo acontece no presente e a memória vem até a pessoa, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Ele está lembrando, de uma forma saudosista, ele está lembrando do passado, mas não necessariamente está acontecendo algo no presente que o faz lembrar, apenas pode ser um momento de reflexão, tá? Então, isso é o que
seria difícil pensar nisso na hora, né, da prova, que você tem 4 minutos mais ou menos por questão. Então, assim, que fique claro que o problema da incidência da memória é que ela ocorre a partir de algo que está acontecendo, sobre as imagens narradas, ok? Então tem as imagens e aí a memória lhe vem, as lembranças lhe vêm. E não é isso que está acontecendo, tá? O que está acontecendo é ele só lembrar. E aí talvez a lembrança vai construir as imagens narradas. Isso é importante, é o inverso. À medida que eu lembro, eu vou construindo as imagens. Não é as imagens que me traz a memória, ok? E é esse o problema da letra D. E por fim, alternância entre impressões subjetivas e os relatos factuais. A princípio, o que vem a ideia de alternância? Ele fala uma coisa subjetiva e depois ele fala uma coisa concreta. Ele fala uma coisa subjetiva, depois ele fala uma coisa concreta. Quando, na verdade, o que está sendo narrado ali são basicamente lembranças que são tanto concretas, porque foram coisas que ele viveu, quanto já de uma perspectiva subjetiva. As lembranças são concretas, mas a perspectiva dele é subjetiva, do que ele interpreta como sendo aquilo da lembrança, aquela coisa, essa lembrança é boa, isso é subjetivo. Mas a lembrança, o evento, ele ocorreu. Não há uma alternância. Na verdade, isso aqui está quase que mesclado, tá bom? Então, por isso que a letra E não faz sentido. Então, nosso gabarito, letra A. Perspectiva infantil assumida pela voz da narrativa, que fica claro desde o início, quando ele fala que aparece um adulto e nos chama, encerrando a brincadeira, e principalmente quando ele fala que nós, as crianças, ele já está colocando qual é a perspectiva da narrativa, tá bom?